14. Hebreus 4, a partir do 14. Nós vamos ler do 14 até o 16. Uma porção pequena de apenas 3 versículos. Hebreus 4, do 14 ao 16. Se você vai acessar a Bíblia, puder escolher a versão, quiser ler a mesma versão que eu vou ler, eu lerei a NVI, Nova Versão Internacional. Hebreus 4, do 14 ao 16, quem achou, diga achei. Quem não achou, diga peraí. Tem algum peraí? Hebreus 4, do 14 ao 16. Palavra de Deus para mim e para você, acompanhe com bastante atenção, por favor. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aleluia! Hoje nós vamos falar sobre por que não desistir. Se de repente, em seu coração, em sua mente, por algum motivo, tem havido algum sentimento, algum pensamento que tem lhe dado aquela ideia de largar tudo, de desistir da sua fé, de parar de lutar. Olha, Deus trouxe você nessa noite porque Ele tem algo diretamente para a sua vida. Se porventura você não está passando por isso agora, provavelmente já passou ou passará. Então essa palavra é extremamente urgente e relevante para a vida de todos nós. Feche por favor seus olhos, curve por favor sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, nós, Senhor, precisamos sempre de Ti. Somos humanos, somos fracos. Quando nós pensamos que estamos fortes, aí é que percebemos a nossa fraqueza. Mas, Senhor, como disse o apóstolo Paulo, quando percebemos nossa fraqueza, é que somos fortalecidos, porque dependemos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa nessa noite. Fala ao nosso coração, nos orienta, nos instrui, nos edifica, Pai. A Tua palavra é suficiente para guiar a nossa fé e guiar a nossa vida, Pai. Fala conosco nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma vez um jovem chegou para mim, um ovelha, e me fez a seguinte pergunta. Ele chegou para mim e disse: pastor, alguma vez o senhor já teve vontade de desistir do pastorado, desistir da fé, desistir de tudo? Já aconteceu isso? E quando ele fez essa pergunta, foi meio assim como que achando que seria impossível que um homem santo como eu poderia passar por isso, né? E aí quando ele me perguntou, alguma vez o senhor já teve vontade de desistir? Aí eu respondi para ele, pelo menos 2 vezes por ano, meu filho. E ele, que isso, pastor, é sério? Eu digo, claro, as lutas são grandes mesmo, as dificuldades são grandes, é preciso muita força, é preciso muita disciplina, é preciso muito joelho no chão, muito clamor. Permanecer firme na fé sempre foi e sempre será um grande desafio para todos nós, meus irmãos. Não é coisa fácil, não é coisa molinha, não é coisa simples. Quantas e quantas vezes as dificuldades vêm, quantas e quantas vezes as surpresas desagradáveis, as decepções com pessoas, as situações inesperadas nos levam a perguntar: por que insistir nesse negócio? Por que continuar na fé? Por que continuar indo para a igreja? Para que orar mais? Eu oro e não vejo nada. Por que não desistir? Queridos, a carta aos Hebreus, ela foi escrita exatamente num contexto
muito propício para a desistência da fé. A carta aos Hebreus foi escrita num tempo de muita perseguição da igreja. O imperador romano Nero tinha decretado que a religião cristã era ilícita. Então era crime ser cristão. Se fosse descoberto que você era cristão, você seria preso. E aí o que estava acontecendo? Essa perseguição estava servindo como uma grande peneira para se descobrir quem era de Deus e quem não era. E estava começando a acontecer um fenômeno interessante. Muitos judeus que tinham aderido ao cristianismo, que estavam frequentando a igreja, que se diziam convertidos, estavam começando a desistir da fé pelo medo da perseguição. E o que é que eles estavam fazendo? Estavam voltando para o judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo não foi declarado religião ilícita. O judaísmo continuava lícito, continuava permitido, e no judaísmo eles não seriam mais perseguidos. O autor da carta aos Hebreus, que até hoje nós não temos certeza de quem foi, quando escreve essa carta, é exatamente para dizer àqueles crentes judeus: ei, vocês não podem voltar para a antiga aliança, não tem como. Em Cristo a nova aliança foi estabelecida de uma vez para sempre, e não dá para você voltar para lá, para depois vir para cá, porque senão Jesus teria que ser crucificado de novo. E aí a ideia, a grande intenção do autor da carta aos Hebreus é fazer esse encorajamento: permaneçam firmes, continuem lutando, vocês ainda não morreram. Lá mais na frente, no capítulo 12, ele vai dizer: vocês não resistiram até o sangue. Então, olha, continua firme, continua seguindo em frente, permaneça na fé, mesmo quando as coisas estiverem muito difíceis. Então, em outras palavras, o tema da carta aos Hebreus como um todo é: não desista, não desista da sua fé. E aí, queridos, nessa passagem que nós lemos, nessa pequena porção, está um ponto crucial do argumento do autor aos Hebreus. Ele mostra que existe um motivo que é suficiente para a gente continuar para desistir. O motivo é: quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus, como sumo sacerdote, conquistou coisas para nós que são suficientemente capazes de se apresentarem como motivação necessária para continuarmos lutando. Se Cristo é o seu sumo sacerdote, você tem motivos suficientes para não desistir. Amém? Então essa é a ideia, e nós vamos entender um pouco mais sobre isso nessa noite, para termos encorajamento, para continuarmos na batalha. Deus lhe fez guerreiro, e guerreiro sem batalha não é guerreiro, tá? Então vamos lá. O que é que nós vamos ver nesse texto nessa noite? Nós vamos ver alguns motivos para permanecer firmes na fé. Alguns motivos que temos em Jesus para permanecer firmes na fé. Está interessado em aprender isso nessa noite? Diga amém. Amém. Acha que precisa desse encorajamento? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus lhe trouxe para cá, não foi por acaso. Primeiro motivo: em Jesus encontramos acesso definitivo a Deus. Repita comigo, por favor. Em Jesus encontramos acesso definitivo a Deus. Olhe aí, por favor, no versículo de número 14. Olha o que é que o texto vai nos dizer. Capítulo 4, versículo 14, vai dizer o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Olha só, o autor de Hebreus vai falar que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós precisamos entender primeiro o que é um sumo sacerdote, para termos a noção do que significa ter Jesus como sumo sacerdote. No Antigo Testamento nós vemos a descrição do ofício dos sacerdotes lá na lei de Moisés. O sacerdócio era algo típico da religião israelita,
E os sacerdotes basicamente tinham uma missão. Qual era a missão? Ser mediadores que conduziam o povo até Deus. Quando alguém queria oferecer um sacrifício a Deus, ela não poderia fazer isso sozinha. Ela levava o animal até a porta do tabernáculo, o sacerdote recebia o animal, essa pessoa impunha as mãos sobre o animal, num símbolo de transferência, e aquele animal era entregue ao sacerdote, e tinha que ter o sacerdote para oferecer o sacrifício. Haviam vários tipos de sacrifício no Antigo Testamento. Se você já teve coragem de ler Levítico e não desistiu no meio da leitura, então você viu que parece um açougue, né? Tanta carne, tanto sangue, tanta coisa. Mas, queridos, ali está a base do que significou a obra de Cristo. Não dá para entender Cristo na cruz se não entendermos Levítico. Então, olha só. De todos os sacrifícios que os sacerdotes ofereciam, tinha um que era o mais importante de todos. Que sacrifício era esse? O sacrifício do Yom Kafar, o sacrifício do dia da expiação. O dia da expiação era o dia mais importante de todo o trabalho no tabernáculo. Em que consistia esse dia? Era um dia em que o sumo sacerdote era o líder sobre todos os outros sacerdotes, o sacerdote principal, só ele oferecia aquele sacrifício. Esse sacrifício era somente uma vez por ano, e tinha um caráter especial. Que caráter era esse? Era o único sacrifício que era oferecido no Santo dos Santos. O que é que era o Santo dos Santos? Era o lugar mais reservado, mais importante, mais sagrado, tanto do tabernáculo quanto do templo posteriormente. No Santo dos Santos estava algo que era fundamental na história de Israel. O que é que estava dentro do Santo dos Santos? Sim, muito bem. Lá estava guardada a Arca da Aliança. E o que é que tinha dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei, o cajado de Arão e uma porção do maná, aquele pão que Deus mandou do deserto. Pergunta para os universitários: o que é que essas coisas estavam fazendo lá dentro? Por que colocar as tábuas da lei ali dentro? Para mostrar que o povo não cumpria a lei. Aquelas tábuas representavam a rebeldia do povo em relação ao padrão de santidade estabelecido por Deus. A vara de Arão estava lá por quê? Para mostrar que aquele povo tinha sido rebelde contra a liderança estabelecida por Deus. Quando Moisés sobe no monte, o povo vai e exige que Arão faça um bezerro de ouro. Além disso, o maná estava ali como um lembrete de que o povo tinha se rebelado contra a provisão de Deus. Depois que eles comeram maná alguns dias, o que é que eles disseram? Estamos abusados dessa comida, queremos carne. Ô povo carnal! Mas olha só, em outras palavras, esses elementos ali dentro poderiam ser entendidos como sendo as provas do crime, as provas do pecado do povo. Presta atenção, você deve estar olhando assim dizendo: caramba, precisa mesmo disso? Você vai entender já já o drama da questão. Em cima da Arca da Aliança tinha uma tampa. Alguém sabe como era o nome dessa tampa? Propiciatório. Que nome complicado é esse? A ideia era a tampa que tornava propício. Calma aí que você vai entender. O que era que o sacerdote fazia no dia da expiação? Ele pegava o animal, sacrificava o animal, derramava o sangue e entrava com aquele sangue no Santo dos Santos. Aquele sangue era para oferecer um sacrifício por todo o povo de Israel. O que é que ele fazia com aquele sangue? Derramava sobre o propiciatório, de maneira que o propiciatório ficava coberto de sangue.
Qual a importância desse sangue em cima daquela tampa? A ideia era como se Deus, lá de cima, olhasse para a arca e, ao invés de ver as provas do pecado do povo, ele via o sangue que estava cobrindo o pecado. O sangue do cordeiro tinha coberto o pecado da nação. Uma vez que Deus viu que houve sangue, então Deus tinha sua ira aplacada. Por quê? Alguém morreu, alguém pagou o preço. Estão entendendo? Estão começando a perceber a conexão importante? Qual era a grande questão do dia da expiação? Ele tinha prazo de validade, que nem iogurte. Ele só valia por 1 ano. No ano seguinte, tinha que fazer de novo. E no ano seguinte, tinha que fazer de novo. Para poder aplacar a ira de Deus. Tornar Deus propício a um povo pecador. Por que o autor de Hebreus vai resgatar essa ideia aplicando para Jesus? Porque Cristo foi não apenas o cordeiro que derramou o sangue e que debaixo desse sangue Deus não olha mais para os nossos pecados e sim para o sangue derramado, e esse sangue nos torna acessíveis a Deus. Mas Cristo também foi o sumo sacerdote que fez apenas uma vez algo que todos os dias da expiação que tinham acontecido não foram capazes de fazer. Uma obra definitiva. E aí o autor de Hebreus vai fazer a comparação entre Jesus e aquele sumo sacerdote do Antigo Testamento. É isso que ele vai fazer na continuação do texto. Mas basicamente tem 2 coisas que ele já chama a atenção aqui nesse versículo. Que coisas são essas? Primeiro, o sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele ficava no chão. Ele vinha, oferecia o sacrifício e daqui de baixo ficava esperando que Deus lá no céu recebesse. O nosso sumo sacerdote, ele está no céu. Ele está lá do lado de Deus, tá? Segunda coisa, o nosso sumo sacerdote é o próprio Filho de Deus, o que na cultura hebraica significaria alguém divino. Quem é filho de alguém é a mesma coisa que aquele alguém é. Era essa a lógica para os judeus. Então, em outras palavras, o autor de Hebreus está dizendo assim: meu amigo, presta atenção. Se a gente tem um sumo sacerdote que ofereceu um sacrifício definitivo, esse sumo sacerdote não está aqui esperando que o sacrifício suba e Deus receba. Ele está lá do lado de Deus e ele é o próprio Deus. Então, tendo um sumo sacerdote desse, nós precisamos nos apegar com firmeza à nossa fé e não desistir. Essa é a ideia dele. É confiança. Nós temos confiança, ele está lá. O seu sumo sacerdote está no céu, está do lado do Pai. O acesso que ele conquistou para Deus foi de uma vez por todas. Então você tem acesso definitivo a Deus. Quando você ora, se você é crente, se você está em Cristo, se você entregou sua vida a Jesus, quando você ora, Deus ouve, porque Jesus abriu esse acesso. Você entende? Então por que desistir se temos um acesso maravilhoso desse, adquirido pelo maior de todos os sumos sacerdotes que poderiam existir na história? Essa confiança, queridos. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite com medo, com vontade de desistir, de chutar o balde, de largar tudo, assim como eu já tive tantas vezes, assim como muitos aqui já tiveram tantas vezes. O que o Senhor tem para lhe dizer nessa noite? Filho, se agarre no meu filho. Se agarre no meu filho. Ele é o sumo sacerdote. Nele você tem acesso a mim.
Olha, nada nesse mundo vai te dar uma segurança maior do que essa. Você pode sair daqui, você pode largar esse negócio de ser crente, e pode rodar por aí afora, mas eu quero lhe dizer, você vai rodar e não vai encontrar nada em lugar nenhum, porque o que Jesus tem para lhe oferecer, o que Jesus conquistou por você, nada nem ninguém vai poder fazer. Portanto, querido, permaneça firme. Só através de Jesus como mediador, Deus vai ouvir suas orações. Só através de Jesus como mediador, Deus vai receber sua adoração. Só através de Jesus como mediador. Não existe outra maneira. Só através de Jesus como mediador, Deus não vai ser mais aquele juiz punitivo sobre os seus pecados, mas o Pai amoroso, misericordioso, cheio de graça, pronto a lhe receber nos braços. Pule nos braços desse Pai, aleluia. Sem o livre acesso a Deus que só Jesus tem para dar, você está perdido, meu filho. Já era. Portanto, não desista da sua fé. Se as coisas estão difíceis, não desista da sua fé. Se as coisas piorarem ainda mais, não desista da sua fé. A sua fé é a única coisa que você vai ter quando você chegar no fundo do poço. Você não tem um sumo sacerdote, você tem o sumo sacerdote. Amém? Amém. Quem confia que o seu sumo sacerdote é motivo suficiente para você permanecer firme, diga amém. Glória a Jesus. Segunda coisa que o texto vai nos ensinar. Além de em Jesus nós termos acesso definitivo a Deus, em Jesus nós temos identificação com nossas lutas. Identificação com nossas lutas. Olha o que ele vai dizer no versículo 15. Preste atenção. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Olha só, olha que coisa incrível, como o autor de Hebreus é tremendo no que ele faz aqui. Ele acabou de dizer que o nosso sumo sacerdote está onde? Aonde? No céu. O Filho de Deus, glorioso, poderoso, grandioso, o grande sumo sacerdote lá no céu. Quando nós lêssemos isso aqui, poderia ser que brotasse no nosso coração uma ideia errada. Que ideia seria essa? Ah, ele está lá no céu, está longe, ele está lá governando o universo, ele vai se lembrar de mim, ele vai pensar em alguém como eu sou insignificante, eu sou nada, eu sou um ciscador sem dente. Um amigo meu que uma vez disse que fizeram uma oração desse tipo, ele foi pregar numa igreja, mas enfim, o cara disse, Senhor, eu não falo nada, eu sou um ciscador sem dente. Realmente seria algo muito inútil, né? Mas olha só, o autor de Hebreus, ele está dizendo, olha, embora ele esteja lá em cima, seja o Filho de Deus, esteja no céu, do lado do Pai, mas ele tem uma particularidade, ele tem um outro grande diferencial. Que grande diferencial é esse? Antes de ir para lá, ele esteve aqui, ele se encarnou, ele foi homem, ele nasceu, ele passou por tudo que nós passamos, as aflições físicas, as aflições emocionais, as dificuldades, e inclusive também teve vontade de desistir. Se você ver a narrativa de Jesus no Getsemane, ele orou pedindo para não ir para a cruz, querido. Ele disse claramente, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Depois ele diz, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Mas o que eu quero é que eu não tenha que passar por essas coisas. Meu amigo, até Jesus teve vontade de desistir. João Batista, por exemplo, João Batista foi outro que teve uma crise de fé impressionante. Né? João Batista foi o cara que Jesus disse que de todos os profetas nascidos de mulher, ele era o top of mind.
né? Então ele era o melhor de todos, nenhum se comparava a ele. João Batista teve uma revelação direta de Deus, de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, conexão direta. Jesus mandou um zap direto, Deus mandou um zap direto para João Batista, dizendo: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, esse é o meu filho. Depois de um tempo, João Batista é preso por causa do capricho de uma mulher vadia, de uma forma completamente injusta. E nessa prisão, depois de passarem os dias, o sofrimento, a aflição, a privação, João Batista chama os discípulos e dizem: ei, vai lá em Jesus e pergunta para ele se ele é mesmo aquele que a gente estava esperando, ou se a gente deve esperar outra pessoa. Meu irmão, fala sério, o próprio Deus revelou que Jesus era o Cordeiro. Mas na hora da dificuldade, na hora da pressão, na hora do sofrimento, na hora da angústia, até o grande João Batista vacilou na fé. Aí o que é que a Bíblia está dizendo para nós? Que assim como João Batista, o próprio Jesus também sofreu, também teve suas dificuldades. Mas ele venceu todas elas. O que é que isso faz de diferente para a sua vida? Vou lhe dizer agora. Quando você está na angústia, na vontade de jogar tudo fora, de correr para longe, de desistir, de viajar, de fugir, se você clamar a Jesus, se você abrir o seu coração para Jesus, quem vai estar lhe ouvindo, além de ser o todo-poderoso Filho de Deus, o sumo sacerdote que está no céu, abriu acesso a Deus, mas quem vai lhe ouvir é alguém que sabe o que é isso. Teve a experiência de sofrer, teve a experiência de ter medo, e também sabe como vencer o medo, como vencer as aflições, como vencer as tentações, como vencer as provações. Então, quando você estiver passando por esse momento, não perca seu tempo. Não perca seu tempo desafogando suas mágoas na internet. Não perca seu tempo desafogando suas mágoas com um amigo ou uma amiga que não vai ter muito para lhe dizer. Vá para o seu quarto, feche sua porta e diga: Jesus, o Senhor passou pelo que eu passei. O Senhor sabe o que eu estou sofrendo. Então tem compaixão de mim, me ajuda que eu não estou dando mais conta. Olha, Jesus, queridos, Ele sabe o que é ter medo, Ele sabe o que é desanimar, Ele sabe o que é se entristecer, Ele sabe o que é chorar, Ele sabe o que é vacilar, Ele sabe o que é tremer, Ele sabe o que é frio na barriga, Ele sabe o que é 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Mas de forma especial, Ele sabe o que é vencer. Então, com Ele, você também vence, em nome de Jesus. Em Cristo você é vencedor, amém? Amém. Não, é mais que vencedor. Mais que vencedor. Só Jesus pode lhe ajudar. Clame a Ele, ore a Ele, chore com Ele, dependa dEle, não deixe de frequentar a igreja dEle, conviva com o povo dEle, ouça a palavra dEle. Agora, se ao invés de se firmar ainda mais, você sair por aquela porta, se desanimar e quiser correr, quiser fugir, aí eu lhe digo, não tem segurança para você. Mas se você se apegar a Ele, além de ser o grande sumo sacerdote, Ele empatiza com você. Ele entende o que você está passando. Jesus sabe o que você está passando, minha filha. Ele sabe quando você se tranca no banheiro para chorar. Ele sabe quantas vezes você disse: olha, eu não aguento mais.
Minha filha, Ele sabe o quanto a sua esperança já minguou. Ele sabe o quanto você não aguenta mais esse sentimento, o quanto você não aguenta mais esses pensamentos. Ele sabe, inclusive, aquele momento em que você perguntou: será que não era melhor que eu morresse? E por ter sofrido como nós sofremos, Ele está apto para lhe ajudar. Clame a Ele, se coloque nos pés dEle, em nome de Jesus. E a terceira coisa, a primeira delas, em Jesus, nós temos acesso definitivo a Deus. Em Jesus temos identificação com nossas lutas. E terceiro, em Jesus temos misericórdia e graça incomparáveis. Repita comigo, por favor. Em Jesus temos misericórdia e graça incomparáveis. Versículo 16. Olha só. Versículo 16 vai nos dizer o seguinte: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha só, chamar o lugar da habitação de Deus, que equivaleria ao Santo dos Santos, no tabernáculo. Lembra que ele tem em mente ainda o santuário, tá? Ele ainda está com essa ideia de sumo sacerdote, tá certo? Chamar de trono da graça é uma coisa intrigante. E mais intrigante ainda é dizer que nós podemos entrar confiantemente lá. Porque se tem uma coisa que o sumo sacerdote não tinha quando entrava no trono, no Santo dos Santos, era essa confiança. Se você der uma olhada lá no Antigo Testamento, em Levítico, no capítulo 10, você vai ver que aconteceu uma coisa incrível. 2 sacerdotes, filhos de Arão, chamados Nadab e Abiú, foram oferecer sacrifício, sem ter autorização para aquilo. Não se sabia exatamente os detalhes de em que especificamente o sacrifício dele estava errado, mas uma coisa é certa: no hebraico diz que eles ofereceram um fogo estranho, ou um fogo desautorizado por Deus. E aí o que foi que aconteceu? Deus, diante do fogo estranho, mandou um fogo santo e os aniquilou na hora. Arão teve que sepultar os seus 2 filhos, que morreram para que Deus fosse glorificado e o padrão do sacerdócio não fosse diminuído. E aí, meus irmãos, imaginem, isso foi antes de Deus estabelecer o dia da expiação no capítulo 16, tá? Então o que acontece? Imagina a primeira vez que Arão foi entrar no Santo dos Santos, sabendo que seus filhos tinham sido aniquilados por não terem sido aceitos para Deus, por Deus. Então o que acontece? Para ele, estar com aquela bacia de sangue, estar com aquele incensário na outra mão, quando ele chegou diante daquele véu que separava o santuário do Santo dos Santos, e que ele pensou: vou passar esse véu, suas pernas tremiam, meus irmãos. Seu coração batia acelerado, a sua mente o comprimia, seus poros dilatados, suor saindo da sua pele, porque entrar no Santo dos Santos era uma experiência de temor e tremor, de medo. E eu imagino ele entrando ali dizendo: Deus, ser propício a mim, 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 Deus, tem misericórdia de mim, Deus, tem misericórdia de mim. Aí chega o autor de Hebreus dizendo que quando eu vou me aproximar, eu devo ir confiantemente. Como assim? Que confiança é essa que eu tenho, que Arão não tinha? Que moral toda é essa que eu posso ter hoje? Querido, isso acontece por 2 motivos. Primeiro, porque quando Cristo foi sacrificado por nós,
e como sumo sacerdote, abriu esse acesso para Deus, quando ele na cruz morreu, os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, registram um fenômeno inusitado. Que fenômeno foi esse? Esse véu que tinha no santuário, que separava o santuário do Santo dos Santos, ele se rasgou de cima a baixo. Deus fez um milagre, e o véu era um tecido hiper grosso, e de forma sobrenatural abre-se um rasgão de cima a baixo, deixando claro que o véu que separava o homem de Deus representado naquele lugar santíssimo tinha sido retirado, rompido, porque o sumo sacerdote abriu o caminho. Então não tem mais véu. E aí aquele lugar em que Deus habita, que o autor de Hebreus ilustra como um trono, uma sala do trono, não é mais o trono do juízo, não é mais o trono da punição, não é mais o trono da ira, não é mais o trono do castigo, mas sim o trono da graça. E diante desse trono, graça e misericórdia são artigos que nunca estão em falta. Sempre graça e misericórdia, graça e misericórdia, graça e misericórdia do trono da graça sendo derramada sobre todos aqueles que se quebrantam, se ajoelham e humildemente clamam: tem compaixão de mim, ó Pai. Você tem ideia do que é isso, meu irmão? Se você crê em Cristo como seu Salvador, se você entregou sua vida e se submeteu a Ele como seu Senhor, você não precisa ter medo de Deus. Você o teme, mas ao mesmo tempo o acesso que Jesus abriu lhe dá a confiança de chegar até Ele. Isso é um mistério tremendo. Isso é um mistério espetacular. A minha avó, ela hoje está com Alzheimer bem avançado, e ela nem teria mais condições de pensar nisso. Ela perdeu muito da sua vida. Mas alguns anos atrás ela ainda estava bem lúcida. E a minha avó tem uma devoção católica muito forte. E quando ela era adolescente, ela fez uma promessa. Existe esse hábito no catolicismo de fazer promessa. A promessa que ela fez foi de nunca comer carne de sexta-feira. Até hoje eu não descobri onde ela arrumou essa história. Na Bíblia não tem, mas enfim, como tem aquela tradição de na sexta-feira santa não comer carne, eu acho que ela quis fazer toda semana uma semana santa, e toda sexta-feira uma sexta-feira santa, e dedicar isso a Deus. Entremos no mérito da questão do que ela quis fazer. Mas eu estou contando isso aqui porque eu quero chegar num momento em específico. Um belo dia, eu tinha ido de férias para João Pessoa, eu já era pastor, já morava em outra cidade, e aí nos reunimos numa sexta-feira para fazer um churrasco. E aí, resultado, aquele cheiro tomou o ambiente, né? Coitada. Pensa numa situação de aflição, a pessoa almoçar ovo, sentindo o cheiro de churrasco, venhamos e convenhamos, né? E aí, de repente, ela chegou para mim e fez: meu filho, eu quero conversar com você em particular. Eu disse: pois não, vó. E aí eu fui com ela para um lugar. Ela disse: olha, eu vou fazer uma pergunta a você, porque você é um sacerdote de Deus, tá? Só você dessa família tem condição de me responder. Você sabe que desde a minha adolescência eu fiz um compromisso com Deus de nunca comer carne na sexta-feira. Será que se eu comer só hoje, Deus vai me castigar? Olha, meus irmãos, isso agora, quando eu me lembro, é até engraçado. Mas na hora eu senti tanta dor da minha avó, tanta dor. Meu coração ficou tão doído, por eu ver uma pessoa de 80 anos, que pratica uma religião desde que se entende por gente, e que ainda não sabe quem é Deus. Nossa, que tristeza que bateu no meu coração.
E aí eu falei para minha avó da graça de Deus. Eu disse: vó, preste atenção, vó. De fato, quando a gente assume um compromisso com Deus, a gente deve cumprir. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha o que a Bíblia diz. E comecei a falar de trechos da Bíblia que falavam da graça de Deus, da graça, da graça, da graça. Vó, Deus não é esse carrasco que está contando cada passo que a senhora dá e para retribuir com punição cada erro que a senhora comete. Não é assim que Ele trabalha. Em Cristo, se a senhora crê em Cristo como seu Salvador, esse jugo, esse peso, essa opressão sai dos seus ombros, vó. Então, ela olhou para mim e ela fez: então, pelo que eu estou entendendo, se eu comer só hoje, Ele não me castiga não, né? Eu disse: castiga não, vó. Ela foi e meteu a cara na carne. Olha, meus irmãos, quantos de nós não temos vivido assim? Nossa fé é um peso. Vir para a igreja é um compromisso mortal. Ouvir a palavra de Deus é como ouvir a sentença condenatória de um juiz. E quantas vezes não terminamos até transmitindo isso para os nossos filhos? As crianças morrem de medo do pastor. Em casa, a mãe, olha, se comporta, não vou dizer o pastor. E pensa logo, né? Se o pastor é o cara que Deus colocou, então esse mesmo peso, essa mesma opressão da parte de Deus está sobre o pastor. Quantas vezes a gente não se pergunta, sabe, no meio dessa situação? A gente vive a crise a crise do medo e da vergonha, porque nós sabemos que somos incapazes de corresponder a todas as expectativas que essa fé, que esse jugo opressor põe sobre nós. Nós sabemos que não damos conta de cumprir toda a lei, querido. Ninguém aqui é idiota. Somos todos pessoas sensatas, equilibradas, inteligentes, e sabemos que por nós mesmos nós não damos conta de cumprir tudo que Deus exige. Aí o que acontece? Na hora da dificuldade, na hora do sofrimento, na hora da aflição, quando bate esse desejo de desistir, aí a gente se sente mais culpado ainda. Aí vem aquela crise de fé: que crente sou eu? Como é que pode? Como é que pode eu ter Deus e estar sentindo isso? Está desanimado, está sem vontade de ir para a igreja. E aí de repente esse peso opressor pode ser retirado de nós se nós ressignificarmos essa visão equivocada e atentarmos para que a presença de Jesus é um trono de graça. E esse trono de graça é um trono diante do qual eu posso me achegar e abrir o meu coração e contar minhas aflições e falar do que eu estou sentindo, até os meus sentimentos mais obscuros e podres. E ao derramar essa sujeira interior diante do meu Deus, Ele ouve com ouvidos de compaixão, Ele ouve com ouvidos de graça e misericórdia. Meu filho, o mundo pode estar se acabando, mas não pare de orar. Talvez você diga: pastor, eu tenho até vergonha de orar. Porque o que é que Deus vai pensar disso tudo que está se passando na minha cabeça, no meu coração? Não pare de orar. Não tenha medo de expor seu coração para Deus. Não faça isso. Olha, para encerrar, as crianças da igreja, especialmente as menores, elas têm comigo uma relação de amor e ódio. É um negócio assim, sabe? É uma coisa muito misteriosa. É preciso tempo para elas poderem ter paz comigo. Mas elas gostam de mim porque eu sou brincalhão, sempre falo com elas e tal. Mas eu imagino que quando vê pregando, né, botando o dedo assim, aquela coisa toda aí, já acontece aquele temor. E uma das que está na luta para superar isso é a Estezinha da Flávia, que está ali.
Estela está na luta para superar esse medo do pastorzinho dela. A Estezinha foi o primeiro bebê recém-nascido que eu tive coragem de segurar em toda a minha vida. Na maternidade, eu sempre era muito medroso para isso. Então, o que é que acontece? Ela passou por um período agora que ela olhava para mim e começava a chorar. E aí, ela agora já está conseguindo não cair no choro, mas o que é que acontece? Ela está brincando lá embaixo, corre para um lado e para o outro. Quando eu chego, ela procura o pai, corre lá para o pai, se agarra na perna de Márcio. É uma atitude engraçada, é uma atitude instintiva, é uma atitude infantil, mas que tem muito a nos ensinar. As crianças no estado puro em que ainda se encontram, de estarem mais próximas, não que não sejam pecadoras, porque elas são desde que nascem, mas de não terem aprendido tanta maldade ainda, elas podem nos ensinar muito. O que a Estezinha me ensina quando ela faz isso? Que na hora do medo, a melhor coisa que eu posso fazer é correr para me agarrar na perna do meu pai. É pular para o meu pai. É pedir para ir para o braço do meu pai. Porque é o meu pai quem tem segurança para mim. Por que a gente faz o contrário? Na hora que a dificuldade se prolonga na nossa vida, a gente começa a ter medo, não sabe no que vai dar. E a gente faz o inverso, quer ir para longe do pai. Quer deixar de ir para a igreja, quer parar de orar, quer parar de ler a Bíblia. Está louco? Se com Jesus está difícil enfrentar as aflições, imagina longe dele. Então, querido, o que Deus tem para você nessa noite? O grande recado do Senhor para a sua vida nessa noite: olha, meu filho é o teu sumo sacerdote, se apega a ele, cola nele, nele você tem segurança, ele é o Filho de Deus, ele está no céu, ele conhece as suas dores, ele passou por tudo que você passa, ele venceu, então pode te ensinar a vencer também, e especialmente nele você encontra graça e misericórdia. Por mais que você já tenha procurado ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes e faltado, apresentado a mesma situação, os mesmos problemas, pedindo perdão pelo mesmo pecado, se amanhã acontecer de novo, procure de novo e clame de novo. O trono da graça é a única esperança que você tem. Se você está em Cristo, se você é filho de Deus, adotado pela fé em Jesus, saiba, você não precisa fugir, você não precisa correr. O que você precisa fazer é se aproximar. O que você precisa fazer é cair de joelhos. O que você precisa fazer é clamar. E o Senhor nos abençoe. E o Senhor nos dê condições de viver o que a palavra dele nos ensinou nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar agora uma canção. Eu convido você a nesse instante cantar essa canção conosco.